Então, muito bem, pessoal. Vamos aqui dar início à construção da nossa interface gráfica da nota fiscal, né? O projeto consiste, então, em criarmos aí uma interface em que seja possível você fazer cadastro de uma nota fiscal bem simples, né? Essas informações vão ser armazenadas dentro de um array list e, posteriormente, nós vamos ter um módulo para fazer as buscas, né, por número da nota fiscal. Então, eu vou iniciar aqui criando o meu projeto. Eu vou criar um Java Project. Eu vou chamar ele de cadastro de nota fiscal 2, porque nós já fizemos aqui um cadastro de nota fiscal. Então, criei aqui o meu cadastro de nota fiscal. E, inicialmente, eu vou criar a minha classe de modelo, né? A minha classe modelo, ela vai representar todos os campos que eu vou ter na minha interface gráfica. Então, por exemplo, no cadastro nosso de nota fiscal, eu vou querer ter lá o número da nota, a série, o fornecedor, o valor bruto da nota e a quantidade de impostos. Tudo isso eu vou ter na interface gráfica que o usuário vai ter acesso para poder digitar, né? Para poder entrar com essas informações via interface gráficas. E para que seja possível capturar essas informações da interface gráfica e guardar dentro de uma array list, eu vou criar uma classe de modelo. Então eu vou chamar essa classe minha de modelo de nota fiscal. Vamos dar um finish aqui. Então criei aqui a minha classe, né? Eu desejo que a minha classe tenha um número da nota. Eu quero que a minha classe tenha a série da nota. Fornecedor. Valor bruto. E o percentual. E os impostos, né? E o percentual de imposto. Então, feito isso, né, a próxima etapa aqui é usarmos os assistentes aqui do Eclipse para criarmos o nosso construtor. Então, eu quero um construtor inicialmente vazio. Posteriormente, eu quero um construtor que tenha todos os campos. Então, está aqui o nosso construtor. E, por fim, eu quero gerar os gets e setters. Então, marquei tudo aqui. Vou gerar os nossos gets e setters. E pronto, finalizamos aqui a nossa classe modelo nota fiscal, né? Tem aqui os atributos, tem aqui os construtores, tem aqui os getters e setters. Então, vamos salvar o nosso projeto. E vamos agora criarmos a interface gráfica do nosso projeto. Então, botão direito aqui no Default Package, New, Other, né? Quem preferir usa a tecla de atalho, no meu caso aqui é o Command N. Dentro desse assistente, né, vocês vão procurar pelo Window Builder, que é um plugin para desenhar interfaces gráficas. E aí nós vamos criar um Window Builder JFrame, né, que está dentro aqui de Swing Designer. Então, próximo, eu vou chamar isso daqui de nota fiscal GUI, né, de Graphics User Interface. Muito bem. Vocês vão observar que o Eclipse já gerou um código inicial, é um código que ele tem uma frame. Então, basta a gente abrir essa frame aqui. Vou maximizar para ficar mais fácil de trabalhar. Então, nós temos aqui a nossa frame, onde que nós vamos utilizar todos esses componentes Java que estão aqui na nossa paleta, bastando arrastá-los e colocando aqui na nossa frame e vamos compor a nossa interface gráfica. Então, muito bem, a nossa interface gráfica ela vai ser composta basicamente de 4 componentes. Ela vai ser composta pelo componente JTabPane, né, que ele nada mais é do que um componente que vai permitir inserir tabs, né, tabulações para você colocar
uma parte para poder fazer o cadastro, outra parte para fazer pesquisa, né? Então, basta fazer um clique nele. Vou arrastar ele aqui no meio da minha frame, no centro. Então, esse componente é um componente invisível, né? Ele por si só não consegue apresentar nada para o usuário, ele é um container. Pode observar que ele está aqui, e para que funcione, nós precisamos inserir nele painéis. Então vamos lá. Vem aqui em cima, insira um painel aqui. Veja que é muito mais fácil usar essa opção da estrutura aqui do que tentar inserir diretamente no componente. Então fica a dica para vocês aí. Eu quero inserir um novo painel aqui. Então basta eu vir aqui em cima do Tablet Pane. Observe que aparece, né, um símbolo de mais ao lado da seta do cursor. Isso indica que vai ser adicionado aqui dentro. Veja lá, inseri o meu segundo painel. Né? Se eu quiser trocar de painel, basta eu fazer um clique aqui. O painel que está destacado em azul é o que está ativo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é trocar o nome da minha variável. Eu quero que ela chame PNL de cadastro. Vou fazer um clique no painel 1 e vou alterar esse nome para PNL de pesquisa. Então, eu tenho aqui, né, os dois painéis. Bom, dentro do PNL de cadastro, eu quero escrever cadastro aqui. Então, eu vou vir aqui na opçãozinha Tab. Né? Eu posso colocar um ícone se eu quiser, ou eu posso vir aqui no meu título e alterar isso aqui para cadastro. Então, veja que foi alterado aqui. Ó. A mesma coisa eu vou fazer aqui em pesquisa. Correto? Então, feito isso agora, basta... Você pode mencionar aqui, deixar do tamanho que você queira. Basta agora posicionarmos aqui no nosso PNL cadastro e começarmos a inserir os campos para que o usuário possa informar esse cadastro. Né? Lembrando que nós precisamos inserir para ele ali a opção para ele inserir todas essas informações aqui. Ó. Vamos voltar aqui então. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é mudar o layout. Né? Vou colocar como absolute layout. Esse layout permite que eu coloque os componentes aonde que eu desejo aqui no meu frame. Né? Posteriormente nós vamos aprender outros tipos de layout, que são bem mais poderosos que o absolute layout. Eu vou iniciar colocando um label aqui. Esse label vai ser o número da nota. Podemos ajustar o label aqui. Vou colocar um componente JTextField, que eu vou chamar ele de txt número. Então tem aqui um label e um componente textField. Vou inserir agora um label que vai ser a série da nota fiscal. Então, observem, eu estou colocando aqui exatamente tudo aquilo que eu defini dentro da minha classe modelo. Então, txt série. Aqui. Vamos agora colocarmos aqui os demais campos. Então, eu coloquei o número da nota, a série. Vou digitar aqui agora o fornecedor. Muito bem. TextField. Vamos chamar ele de txt fornecedor. E os outros dois campos que faltam é o valor bruto
né, txt valor bruto, e no final o nosso imposto. Vamos chamar aqui de txt imposto. Então, feito isso, o objetivo aqui por enquanto não é deixar a interface tão bonita assim, mas nós aprendemos a como trabalhar com ela, né? Nós vamos agora inserir dois botões. O primeiro botão é o botão que eu vou chamar ele aqui de adicionar. E um botão para fechar. Vou marcar aqui. Diminuir. A nossa interface. Esse vai chamar btn adicionar, btn fechar, já está ok, né? Então nós temos aqui todos os nossos campos com seus respectivos, né, com seus respectivos aqui nome de variável associado. Muito bem. A próxima etapa agora é nós implementarmos aqui o painel de pesquisa. Então vou fazer um clique aqui no painel de pesquisa. Então veja que nós alteramos aqui o nosso painel. Nesse painel de pesquisa, vou fazer o botão direito nele. Vou mudar o layout para Absolute Layout, para permitir que eu possa colocar os componentes onde eu desejo aqui no painel. Então eu vou trazer aqui um label que eu vou escrever procurar nele. Vou colocar aqui um JTextField, que é onde eu vou informar o número da nota que eu estou querendo procurar. E vou colocar aqui um botão que eu vou especificar nesse botão aqui, vai ser um btn procura. Então, muito bem. Agora, pessoal, eu vou utilizar dois componentes novos para vocês, né? O primeiro componente que eu vou usar ele é um container, ele chama JScrollPane. Para que serve o nosso JScrollPane? Nosso JScrollPane ele serve para implementar as barras de rolagem dos nossos aplicativos, né? Então, por exemplo, se eu voltar aqui no meu código, né, observe que eu tenho aqui uma barra de rolagem, né? Aqui é minha barra de rolagem, que vai permitir com que eu faça esse rolamento do texto, né? A mesma coisa eu posso implementar aqui no Java, né? Basta eu voltar aqui para o design. Deixa eu salvar tudo aqui para não ter problema. Eu vou arrastar um componente JScrollPane. Eu quero que ele fique aqui nessa posição e ocupe toda essa área. Então vocês vão observar, né, que eu coloquei um JScrollPane aqui dentro do meu painel. E agora dentro do JScrollPane, né, dentro dele aqui, eu vou colocar um componente que chama JTextArea, que é esse componente aqui, ó. O JTextArea, né, o JTextField,
que é esse componente, ele permite uma linha para você poder entrar com as informações. O JTextArea, ele permite que a gente insira várias linhas. Então, eu vou posicionar mais ou menos aqui, né? Observem que também eu tenho aqui a questão dos layouts, né? Eu quero colocar bem nessa região onde aparece aqui o viewport. Vou soltar aqui dentro. E a minha JTextArea ficou dentro do scroll pane, né? Então, muito bem. Feito isso daqui, a nossa interface gráfica ela está pronta, né? Por quê? O usuário vai inicialmente digitar as informações nos campos e vai pressionar o botão adicionar, né? Depois ele digita a próxima nota fiscal e adiciona, né? E a cada vez que ele pressionar adicionar, nós vamos criar um objeto que é do tipo nota fiscal, né? Nós vamos criar um objeto que é do tipo nota fiscal e que tem exatamente as mesmas informações que eu tenho agora na minha interface gráfica, né? E vou guardar tudo isso aqui dentro de uma lista. Quando o usuário vir na parte de pesquisa, ele vai digitar o número da nota fiscal e vai pressionar o botão procurar. Uma vez que ele pressionar o botão procurar, nós temos que fazer uma varredura na nossa lista, olhando objeto por objeto que foi adicionado. E quando nós encontrarmos a nota fiscal que foi digitada pelo usuário, nós vamos trazer todas as informações dela, de série, de fornecedor, de valor bruto e de imposto, nessa área da TextArea, né? Isso vai ser feito na próxima aula com vocês, e eu vou deixar o vídeo gravado também, assim que nós fizermos em sala, eu vou disponibilizar esse vídeo para que vocês tenham aí um material de estudo, né? Então, só lembrando aqui agora que nós temos que fazer o quê? Nós temos que verificar se o nosso componente, né, se esse componente que é os text fields, se eles são campos, se eles são fields aqui. Então, observe aqui para vocês verem, ó. O nosso JTextField número, ele está sendo declarado dentro do construtor da nota fiscal GUI. Eu não quero isso aqui, porque dessa forma que ele está declarado aqui, observe aqui para vocês verem, ó, ele fica visível apenas dentro dessa área aqui, ó. A partir do momento que eu criar um botão, alguma coisa, que eu colocar um evento aqui no meu adicionar, eu não tenho mais acesso a esse campo. E eu vou precisar ter acesso a ele. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que selecionar ele, vir aqui, né, e converter ele de local para campo. Então, observe só, eu tenho que fazer com que essa seta fique ao contrário aqui, ó. Vamos focar aqui no nosso número. TXT número. Ele está aqui, ó, na linha 57. Então, assim que eu fizer essa alteração, que eu vou fazer aqui agora, né, se nós vimos aqui no nosso código fonte, vocês vão observar que aquele JTextField que estava antes aqui não está mais e agora ele foi declarado aqui em cima. Ou seja, esse campo, essa variável, passou a ser visível dentro de toda a classe. Não apenas dentro do nosso método, não apenas dentro do construtor. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui para os demais campos, ó. Tem que fazer a seta ficar para baixo. Ajustem o código de vocês aí. Correto? Terminamos aqui. Vem aqui. Faz a mesma coisa. Aqui ele já está, ó. Né? Então, observa aqui. Ele já está correto. E a nossa JTextArea, vamos fazer a mesma coisa com ela. Certo? Feito isso, salvou, a interface gráfica está pronta para a gente poder utilizar ela na próxima aula. Então, até lá.